Olá, sejam todos bem-vindos ao curso de Desenho no Computador. Meu nome é Fábio Evangelista Santana e hoje eu vou falar para vocês sobre o que é o CAD. Vamos fazer uma introdução ao assunto CAD. Primeiro eu queria perguntar para vocês o que é isso. Geralmente vocês diriam que isso é Bombril. Mas então, eu mostraria para vocês uma outra figura, essa aqui. E agora eu pergunto de novo, o que é isso? Isso sim é Bombril. O outro era Vega. Na verdade, para alguns produtos, nós estamos acostumados a chamá-los pela sua marca. Como a marca Bombril foi uma marca muito forte por um produto chamado palha de aço, nós acabamos chamando o produto pelo nome da marca. E eu mostro para vocês mais alguns exemplos. O que é isso? Talvez algum de vocês tenham dito, isso aí é Gillette. Mas eu digo para vocês, Gillette é isso aqui. Porque isso aqui é Bic e isso aqui é Probac. De novo, a questão da marca e do produto. O produto em si se chama lâmina de barbear, mas a marca Gillette ela foi tão forte que as pessoas associaram o produto à marca, chamando todos eles de Gillette. Eu estou falando tudo isso para mostrar para vocês que no CAD acontece algo parecido. Isso aqui é o SolidWorks, que é o programa que nós vamos usar no nosso curso. Mas isso aqui é um outro, é o Unigraphics. Esse aqui é o Pro Engineer, o pessoal chama de ProE. Esse é o CATIA e esse aqui é o AutoCAD. Então, resumindo, CAD significa Computer Aided Design. É uma sigla do inglês que traduzido poderia ser desenho auxiliado ou assistido por computador. AutoCAD é um dos programas, o software utilizado para fazer desenho no computador. Ele foi o primeiro a rodar em computador no ano de 1982. Por isso, ele é um dos mais conhecidos. E daí a confusão de chamar AutoCAD, né? Então nós não vamos ter um curso de AutoCAD. Nós vamos ter sim um curso de CAD, porque softwares de CAD existem vários, como SolidWorks, CATIA, ProE, Inventor, Solid Edge, UD. São todos, comparando com os exemplos anteriores, todas marcas de produtos CAD. Todos eles são CAD, mas AutoCAD é só um deles. Então, é muito comum na área de CAD também haver essa confusão que eu expliquei antes em relação à palha de aço e à lâmina de barbear, tá? Então, pessoal, o nosso curso é de CAD, sim, mas não é de AutoCAD, vai ser de SolidWorks. Nós vamos falar sobre isso na próxima aula. Olá, pessoal! Na nossa última aula, nós vimos a diferença entre CAD, o que significa CAD, e a diferença entre os programas que existem para desenho auxiliado por computador. Hoje nós vamos então começar um projeto, já sabendo que nós vamos desenhar no SolidWorks, um projeto que vai ilustrar as 4 principais ferramentas de modelagem do SolidWorks. Nós vamos desenhar essa rampa para ilustrar o uso da ferramenta extrusão. Depois, nós vamos desenhar uma esfera que vai ilustrar o uso da ferramenta de modelagem revolução. Depois, nós vamos fazer uma montagem, juntando essas duas peças no mesmo conjunto. E nós vamos finalizar fazendo um estudo de movimento, fazer essa esfera rolar sobre essa rampa. Vamos lá então, pessoal? Todos preparados? Então, pessoal, vamos começar
a trabalhar com o SolidWorks. Então aqui com o programa aberto, a primeira coisa sempre é criar um novo documento de peça. Então você vai vir com o seu mouse aqui nessa folhinha em branco e depois clicar 2 vezes em peça. Vamos começar sempre com peça, não com montagem nem com desenho, sempre com peça, 2 cliques em peça. O próximo passo é sempre você salvar. Vamos criar esse hábito no SolidWorks de sempre salvar desde o começo. Então para isso, eu vou clicar aqui nessa setinha do lado do disquete e clicar em salvar como, porque dessa maneira eu tenho domínio de que eu estou escolhendo aqui um local. Por exemplo, eu vou salvar aqui na minha área de trabalho e vou dar um nome. Vamos chamar essa peça aqui de rampa 01, tá? E vou clicar em salvar. Então eu dei um nome, escolhi um local e salvei. Você percebe que automaticamente o nome do arquivo muda, tá? Bom, para começar o desenho no SolidWorks, você sempre tem que começar escolhendo um dos planos de trabalho, frontal, superior ou direito, tá? Como eu vou desenhar agora a rampa, eu vou escolher o plano frontal e já vou explicar depois por quê. Aí o próximo passo é clicar com o botão direito do mouse em cima do plano frontal. Então vou clicar com o botão direito e vou selecionar essa opção que aparece aqui, ó, esboço, tá? Essa opção aqui, esboço. Então, automaticamente aparece aqui na árvore da peça o esboço que está sendo criado, tá? E aparece esse símbolo aqui, dizendo então que eu estou trabalhando em um esboço. Com a ferramenta linha, vou clicar na ferramenta linha e vou dar o primeiro clique na origem aqui. Isso aqui, essas 2 setinhas vermelhas se chamam origem. Então eu vou dar um clique aqui. É uma maneira de eu prender o desenho aqui em algum lugar para ele não ficar totalmente solto no espaço, tá? E vou fazer então uma linha com o comprimento aproximado que eu quero desenhar. Você percebe que o valor vai mudando conforme eu vou caminhando com o mouse. Então o primeiro clique que eu vou dar vai ser aqui. Cuidado para não clicar para cima nem para baixo. Você tem que clicar quando a linha estiver na horizontal e vai aparecer esse símbolo amarelo dizendo que você está fazendo uma linha horizontal. Aí você pode dar o primeiro clique e soltar. E se você movimenta o mouse, você percebe que ele continua com a opção linha. Então é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer mais uma linha agora, na vertical, com aproximadamente 60 de comprimento, tá? E nem para a direita, nem para a esquerda, que ela seja vertical. Aparece o símbolo amarelo, então você dá mais um clique. E você percebe que ele continua fazendo uma linha, tá? Como eu quero fazer um arco agora, eu poderia trocar de ferramenta, mas se eu voltar no mesmo ponto, no último ponto que eu cliquei, e sair de novo, ele vira um arco. Percebe? Só que agora esse arco ele ficou curvado com a curva para cima. Eu quero que ele fique para baixo. Então eu volto e saio de novo mais para baixo. Aí ele formou o arco que eu quero. Eu vou caminhando sem clicar até que o ponto se alinhe com a origem, alinhou, e também se alinhe com o outro ponto que eu acabei de criar. Percebe? Ele criou então 2 alinhamentos. Então nesse ponto eu clico de novo, saio de novo formando linha e venho aqui até a origem para eu fechar o esboço. Pronto. Aí ele solta a ferramenta linha, eu não continuo mais fazendo linha, né? E o meu esboço está pronto. Então eu fiz esse esboço nesse plano frontal porque essa é a vista frontal que eu tenho da rampa, né? Tá? O próximo passo é eu colocar as medidas. Então eu vou selecionar essa ferramenta chamada Dimensão Inteligente, cliquei e vou clicar na linha que eu quero colocar a medida, cliquei, venho para fora do desenho, dou mais um clique e aparece essa caixa piscando, né? Então nesse momento eu posso digitar o valor correto aqui em cima e pressionar o Enter. Ele já assume essa medida. Eu vou fazer a mesma coisa para essa linha vertical. Cliquei na linha, cliquei fora, vou digitar o valor e apertar o Enter. Pronto. Quando o seu desenho fica todo preto
E aqui embaixo aparece escrito totalmente definido, quer dizer então que o seu esboço está pronto, tá? O próximo passo é você vir aqui nessa aba Recursos, clique em Recursos e agora vamos aplicar a primeira ferramenta, que é o ressalto base extrudado. E nós vamos com isso dar um volume à peça. A peça agora passa a ter 3 dimensões. Vamos colocar aqui o valor dessa caixinha azul que está piscando, 50, pressionar o Enter, e aí o Enter mais uma vez, ou então confirmar na setinha verde, está pronto o meu desenho, o desenho da rampa. Agora eu clico de novo no disquete, para salvar as alterações que eu fiz, e está concluído. Muito bem, pessoal, concluímos o nosso primeiro desenho, a nossa primeira peça no SolidWorks, fazendo um esboço no plano frontal e selecionando a ferramenta Ressalto Base Extrudado. Até a próxima! Olá, pessoal! No nosso último vídeo nós aprendemos a fazer um sólido de extrusão. Então nós fizemos o desenho da rampa, desenhando um esboço no plano frontal e fazendo a extrusão. Hoje nós vamos fazer um sólido de revolução. Então, para fazer um sólido de revolução, nós precisamos criar uma figura geradora. Eu vou mostrar aqui um exemplo de figura geradora. Então, eu vou desenhar, por exemplo, um retângulo e vou fazer uma extrusão desse retângulo em torno desse eixo aqui. Então, ele gera um cilindro, percebe? Vou mostrar aqui devagarzinho o que acontece, como é que ele gera esse sólido de revolução. Então, por exemplo, a partir daquele retângulo, ele vai girando em torno daquele eixo que a gente escolhe e vai formando um sólido. Então, por isso, esse recurso que a gente vai usar hoje se chama revolução, porque ele cria sólidos de revolução a partir de uma figura geradora. Então, depois que eu dou a volta completa, está aí o meu sólido de revolução. Tá joia? Então, nós vamos agora fazer o exercício de hoje, que é a esfera. Então, recordando os primeiros passos, eu vou clicar em novo, 2 cliques em peça. Como sempre, já vou salvar como, vou escolher aqui o nome, esfera 01, e vou escolher um local, vou clicar em salvar. Meu nome do arquivo mudou e eu estou agora trabalhando no meu arquivo. O primeiro passo para desenhar também é criar um esboço. Eu posso criar aqui de novo no plano frontal, botão direito, selecionar a opção esboço. Vou selecionar um recurso de desenho, no caso aqui a figura geradora que eu quero fazer é a metade de um círculo, então eu vou desenhar uma linha. Sempre o primeiro clique na origem, dou um clique, solto, faço a linha, vou fazer mais ou menos na medida, então mais ou menos 15, clico, saio, ele faz uma linha. Se eu volto no ponto e saio de novo, ele faz um arco. Ficou para o lado errado, vou de novo, agora sim, venho aqui, pronto. Até formar esse arco, está pronto o desenho do esboço. Eu vou aumentar um pouco esse desenho para ficar melhor a gente trabalhar. Então, existem 2 maneiras. Você pode simplesmente apertar a tecla F, ou então você pode rolar o botão de rolagem do mouse, sempre trazendo para você. Então, rolando o botão na sua direção, ele aumenta. Rolando para frente, ele diminui. É sempre importante você ir acompanhando com o mouse. Se, por exemplo, se eu deixar o mouse aqui e aumentar, ele vai fugir de mim. Então, eu vou com o mouse mais ou menos onde eu quero aumentar, e aí aumento, tá? Agora, na outra opção, vou apertar a tecla F. Pronto. O F, que é do inglês, que significa fill. Ele preenche a tela, tá? Então, depois de pronto o desenho do esboço, eu vou colocar a medida. Então, vou colocar a medida aqui nessa linha, que vai indicar para mim, então, o diâmetro da esfera, né? Então, diâmetro de 15, pronto. Totalmente definido, lembra? Todo preto, né?
Agora eu vou aplicar o recurso. Então, clico aqui nessa aba de recursos. E agora, na última aula a gente usou ressalto base extrudado, eu vou usar ressalto base revolucionado, que a gente também chama simplesmente de revolução. Cliquei em revolução. E aqui ele pede, nessa primeira caixa, o eixo de revolução. Então é só eu clicar nessa linha em torno da qual eu quero que essa figura gire. Pronto. Confirma. Está pronta a esfera, a nossa segunda peça. De novo, clico em salvar. E é isso que nós aprendemos nesse vídeo de hoje. Fazer um sólido de revolução, usando a ferramenta de revolução do SolidWorks. Olá pessoal! Nesse vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer uma montagem. Uma montagem aqui composta de duas peças, a rampa e a esfera. Um exemplo de montagem no SolidWorks, por exemplo, é esse carrinho aqui. Você percebe que ele é composto de diversas peças, né? E aqui na árvore da peça eu consigo ver, por exemplo, essa peça que eu cliquei aqui se chama o chassi. Esse aqui, chassi lateral, o outro chassi lateral, por exemplo aqui as rodas, a roda de trás, a outra roda, né? Então aqui são as diversas peças que compõem esse conjunto, né? Isso então é uma montagem, tá joia? Então vamos fazer a montagem do nosso exercício. Primeiro passo para fazer a montagem é você abrir todas as peças que envolvem essa montagem. Então, eu vou clicar aqui nessa caixinha amarela, que é o símbolo de abrir arquivo, né? Clico nela. Vou procurar lá na minha área de trabalho, onde eu salvei aqueles dois arquivos, a rampa e a esfera, né? Então, vou selecionar os dois, pressionando a tecla Ctrl, consigo selecionar os dois ao mesmo tempo e vou clicar em abrir. Ele vai abrir então as minhas duas peças, tá? Vou maximizar aqui a tela. Para eu alternar entre os arquivos que estão abertos, eu pressiono com o meu dedão a tecla Ctrl e com o meu dedo indicador eu pressiono uma vez a tecla Tab e solto a tecla Ctrl. Ele então alterna os arquivos. De novo, vou pressionar a tecla Ctrl, vou pressionar uma vez Tab, vou soltar tanto o Tab quanto o Ctrl. Então eu fico alternando entre os arquivos que estão abertos, tá? O próximo passo da montagem é você criar um arquivo de montagem. Então eu vou clicar nessa setinha do lado da folhinha em branco e vou selecionar essa opção, criar montagem a partir da peça. Ele pode trazer uma mensagem de template, você pode clicar em OK para continuar com o template em branco. E aí então, os passos de montagem consistem basicamente em dois: inserir componente e posicionar componente, tá? Primeiro passo então, inserir o primeiro componente. Essa é uma escolha importante que você tem que fazer. O primeiro componente que você vai inserir é aquele que fica fixo, né? Por exemplo, imagina que você está fazendo a montagem de uma bicicleta. Você vai inserir primeiro o quadro, depois você insere a roda, depois você insere o garfo e o guidão, tá? Se você começar, por exemplo, inserindo a roda, ela vai ficar fixa e o quadro vai girar em torno da roda, né? Então é uma escolha importante, né? No nosso exemplo, entre esfera e rampa, né? Qual que a gente vai querer que fique fixo? A rampa. Então eu vou clicar aqui em rampa, ó, selecionando aqui em azul, e vou simplesmente dar um clique aqui na tela e ele insere a rampa, tá? Bom, o próximo passo é inserir o próximo componente. Lembra que eu falei, inserir e posicionar. Primeiro eu tenho que inserir, eu vou clicar de novo em inserir, agora eu vou selecionar o outro componente, esfera, vou diminuir o zoom, lembra como é que eu faço? Então, botão de rolagem para frente, afastando de você. E vou colocar a esfera aqui numa posição que ela vai depois cair dentro da rampa, mais ou menos aqui assim, tá? Cliquei, pronto, inseri os componentes desejados, né? Eu vou agora girar um pouco a peça para ele ficar mais ou menos no meio da rampa, assim, tá?
certo? Então é isso, né? No caso dessa montagem, não tem nenhum posicionamento a mais que eu queira fazer, né? O exemplo que eu mostrei antes do carrinho, você pode querer posicionar as peças com uma relação entre elas, que as faces de algumas peças sejam coincidentes, ou então que girem ao redor de um eixo, mas no nosso caso, finaliza a montagem aqui, tá? Se você for fazer a montagem de outros componentes, você vai ter que somente prestar atenção basicamente nesses dois comandos, inserir componentes e posicionar componentes. Olá pessoal, agora nós vamos fazer o último vídeo do nosso estudo, que é então o estudo de movimento. Nós vamos fazer essa esferinha cair e se movimentar sobre essa rampa aqui, tá joia? Então, a partir da montagem, né, já com os dois componentes inseridos aí, eu clico aqui nessa aba ao lado do modelo, escrito Estudo de Movimento. Você tem praticamente 3 tipos de estudo de movimento: animação, movimento básico e análise de movimento. Nós vamos fazer hoje um movimento básico, que a diferença do movimento básico para análise de movimento é que a análise de movimento vai envolver propriedades mecânicas das peças. Então você teria que definir material para que as propriedades mecânicas fossem definidas. Vamos fazer então simplesmente um movimento básico, né? Não é só animação, porque eu quero um movimento. Então, movimento básico, você vai clicar aqui, tá? E o primeiro passo é inserir gravidade. Porque, a princípio, essas duas peças, elas estão como se elas estivessem num vácuo. Não existe nenhuma relação entre elas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar gravidade. Então, você vai clicar aqui nessa ferramenta, né, e vai adicionar, então, a gravidade. Você pode adicionar essa gravidade na direção de qualquer um dos eixos, X, Y ou Z, né? Então, nós vamos adicionar na direção do eixo Y, percebe? Clico aqui, então, no eixo Y. E observa aqui a direção, né? Eu quero que ela caia, a esfera caia. Se eu mudar aqui a direção, a esfera vai subir, vai ficar meio estranho, né? Então, eu quero que ela caia, aí é só confirmar. Pronto. Ele adicionou a gravidade. Então, eu percebo aqui na árvore do estudo a gravidade. E o próximo passo é eu adicionar o contato entre esses dois componentes, porque se eu adicionar só a gravidade, os componentes vão passar um por dentro do outro. Então, vou adicionar a relação de contato e vou selecionar os corpos, os componentes que eu quero que tenham contato um com o outro. Vou clicar uma vez na rampa e uma vez na esfera e vou confirmar e está pronto. Então agora eu tenho contato e gravidade. Se eu agora clicar aqui em calcular, ele vai me mostrar já o nosso movimento básico. Vamos clicar aqui então. Olha lá, a esferinha cai e se movimenta ali, tá? Então já está calculado, eu posso reproduzir de novo. Ele mostra ali a esferinha caindo, se movimentando, tá? Eu posso mudar aqui a velocidade de queda, então colocar em câmera lenta, para ela cair mais devagar, se movimentar mais devagar, para eu poder observar melhor, tá? E é isso, pessoal. Então, esse foi a nossa introdução ao CAD, introdução ao SolidWorks. Aprendemos a usar a ferramenta Revolução, extrusão, aprendemos a fazer uma montagem e fizemos um estudo de movimento. Espero que vocês tenham gostado e que vocês possam se aprofundar mais no estudo do SolidWorks. Um abraço e até a próxima!